Depois de um tempo que terminamos o relacionamento com um abusador, a nossa cabeça funciona como uma espécie de eco de ressonância. E hoje eu quero falar sobre esse tema do qual porque inconscientemente, nós incorporamos no nosso comportamento a mentalidade que nos foi imposta, ou seja, pelo pai ou pela mãe, que é narcisista e manipuladora. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Há uma diferença de sintomas muito grande quando temos vários tipos de realidades e há diversidades dentro dessas realidades. Algumas, por exemplo, são propensas, à realidade e o problema do dia a dia, e outros que nossos genitores ou até mesmo nossos companheiros, na verdade, ou companheiras, colocam, por exemplo, na nossa mente. Então, esse é o tema de hoje que eu quero falar, o porquê que a voz fala ainda dentro da minha cabeça. Por que a voz do abusador? Interessante que você pode se afastar do narcisista ou do manipulador, mas aquela voz sempre está dentro de você, sempre te acusando de que você não é bom o suficiente ou não é boa o suficiente. E dentro dessa carência, na verdade, dessa voz que recua dentro da sua mente, você luta para compensar essa falta. Algumas vezes, por exemplo, que você quer mostrar para o seu pai, ou para a sua mãe, ou para um amigo, ou uma namorada, ou um namorado, que você não é aquilo, que eles desenharam sobre você. Ou você tenta superar, ou, por exemplo, mostrar para eles. Isso mostra também que você já está preso dentro dessa caixa de ressonância, ou então aceitar que você é aquilo que eles colocaram em você. Então, para você ver que, por exemplo, a mente ela sempre ressoa entre extremos, e nesses extremos ela sempre procura uma validação ou uma negação. Ou seja, o nosso pensamento ele é totalmente dual, ou eu sou ou eu não sou. Então, o ser humano ele sempre vai tentar lutar contra esses extremos para se firmar aquilo que é ou se firmar aquilo o que não é. Então, dentro desse tópico, vemos também a segunda característica, por exemplo, que o abusador virou a minha própria voz interna. Na maioria das vezes, o abusador nem existe mais. Ele apenas está dentro da sua memória. Mas o sentimento que você sente em determinadas circunstâncias remete ao gatilho que lhe foi imposto pelo abusador. Então isso vai te dando uma espécie de catexia, sabe? Por exemplo, memórias auditivas, memórias olfativas, memórias palatáveis, vai lembrando certos tipos de experiências passadas. Muitas vezes o que vem não é a experiência, o que gerou a experiência, mas a sensação que você teve dentro dessa experiência. O interessante é que dentro dessa catexia, sabe, esse amontoado de sentimentos, você vai se afirmar dentro desses sentimentos. Ou seja, eu sou aquilo o que eu sinto. Então, o abusador ou a abusadora, ele sempre vai falar que você é pior do que os seus irmãos, ou você é o pior namorado. O interessante é que hoje tem a mania de dizer que tudo é narcisismo, e tudo as pessoas taxam como narcisismo. Na maioria das vezes, os companheiros que abusam dos seus cônjuges acusam eles de narcisismo, mas eles mesmos não se veem, porque é uma característica, vamos dizer assim, inflexível, sabe? Ele não é intermitente que vai e volta, personalidade. Então, por exemplo, essa pessoa se afasta de você, mas aquela voz se torna sua. A voz do abusador se torna sua. Então você nunca vai se achar bom o suficiente. Então você está preso dentro da mente do manipulador e do narcisista. Antes de continuar esse tema, quero perguntar para vocês se o nosso tema é relevante para vocês. E se forem,
Por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e dê um joinha e comentem, né, a experiência, né, que vocês tiveram, por exemplo, com abusadores, que sejam pais ou irmãos ou irmãs, que eu lerei com o maior carinho. E eu quero continuar, por exemplo, sobre essa voz interna. O interessante é que quando você fala dessa voz interna, você está falando acerca do seu próprio sentimento que você sente acerca de si. Então você vai sofrer, na verdade, uma inadequação, na verdade, dentro de si. Então você nunca vai se sentir bem ou capaz, sabe? Por exemplo, você vai ter a síndrome do impostor, a síndrome do ineficiente, porque você não está agindo conforme os seus próprios parâmetros, mas sim conforme aquele parâmetro que o manipulador e o narcisista colocou na sua mente. Então você vai sempre ressoar isso, ou fazendo coisas demais. Pessoas que são muito produtivas, na maioria das vezes, elas sempre tentam ocupar esse vazio como uma forma, por exemplo, de autoafirmação, né? Tem um livro do David Goggins, né, que é muito bom, Nada Pode Me Vencer, ou Nothing Can Hurt Me. Ele fala muito desse aspecto, porque ele está procurando, na verdade, uma auto-validação. Não dá para duvidar que ele se superou, mas ele tenta afirmar para si mesmo que ele não é aquilo, né, que o pai colocou sobre ele, porque o pai dele era muito violento. Interessante que quando um pai ou uma mãe é violenta com o filho, com o tempo ele vai aceitar que merece. Então ele está, por exemplo, vinculando ao sentimento que ele sente, mediante, por exemplo, ao trauma. Você não é o trauma, né? O trauma foi colocado em você. Na realidade, na vida temos vários traumas. Há o trauma, por exemplo, que o pai ou uma mãe ou um companheiro narcisista gera, e há os traumas referentes à vida. A vida ela é sempre cheia de traumas e marcas. E elas, por exemplo, se tornam as cicatrizes, né, da nossa identidade. E isso nos forma como identidade e pode formar um certo tipo de resiliência, né, usar esse trauma como resiliência acerca da vida, mas os traumas referentes aos pais, na maioria das vezes, não formam resiliência. Então a pessoa teria que ter uma espécie de autocuidado, né, e não se culpar, por exemplo, mediante os abusos, né, dos seus pares. O porquê? Porque eles estão propagando aquilo que foi passado para eles. Então eles estão propagando para você. Eles também são uma caixa de ressonância. Então cabe, por exemplo, a pessoa aceitar esse sofrimento, aceitar essa dor e se amar e se tratar mediante as suas imperfeições. Porque na maioria das vezes as nossas imperfeições e frustrações estão ligadas aos nossos pais. Por exemplo, os pais têm o costume muito de idealizar os filhos. E os filhos também têm o costume de idealizar os seus pais. Então, quando não há essa troca de informação, o que acontece? Um vai ficar traumatizado com o outro. Mas quando o pai ou a mãe ou o companheiro ele é totalmente um manipulador e um narcisista, o que ele vai causar na maioria das vezes é trauma, né? O porquê? Porque ele está passando algo que é inerente à natureza dele. Então, com isso que eu quero passar, por exemplo, para o próximo tópico. Ao dizer, por exemplo, que nem todo pensamento que passa na sua cabeça é seu. Ou seja, o trauma, ele tipicamente fala, né? E a gente fala que o trauma é a nossa consciência. Não. O trauma deixou marcas na nossa consciência. Então, quando ele deixa marcas na nossa consciência, na maioria das vezes, quando ele aparece, se utilizamos dos mesmos mecanismos que os nossos pais, os nossos companheiros se utilizaram contra nós, mas fazemos de um modo totalmente inconsciente e de uma maneira de agir na defensiva, porque as pessoas sempre têm o costume de espelhar, por exemplo, aquilo que aprendeu, seja do modo positivo ou negativo, mesmo tendo pais manipuladores. Porque cada pessoa, por exemplo, é único, tem uma característica, e cada um cria um trauma diferente, cada um dos filhos, né? Mesmo que os pais sejam narcisistas, mas cada um vai absorver esse trauma de uma maneira totalmente diferente. Ou seja, um vai querer provar para o pai ou para a mãe que é melhor do que eles, vamos dizer assim, vai dizer praticamente assim, eu não sou aquilo que eles falaram que eu sou. E o outro que é mais introspectivo
pode, por exemplo, falar sim, eu sou tudo aquilo. Então, tudo que acontece de mal ele aceita na vida dele. Então o interessante é que, né, no tópico seguinte é sempre você reconhecer essa voz. A partir que você começa a reconhecer acerca desses traumas, acerca desses lapsos, acerca das adversidades, você já começa a ter, por exemplo, uma espécie de cura, né? Eu não digo cura de uma maneira totalmente superficial e relativa. Por quê? Porque se você vê onde é que dói, você indo para o passado, por mais doloroso que seja, você consegue verificar de onde se origina os gatilhos. Muitas vezes sentimos os gatilhos, né, mas não os diagnosticamos. O mais correto mesmo, né, você ir procurar um profissional que trabalhe na área, que ele vai, por exemplo, te orientar a respeito. Mas o fato de você reconhecer essa voz e o sentimento que está vinculado a essa voz é duas coisas diferentes. O sentimento é seu, a voz que vem para você é do abusador e do manipulador. Então, quando você, por exemplo, você joga os seus sentimentos, vamos dizer assim, o seu comportamento e as suas frustrações na palavra do abusador, e isso você está afirmando que você é aquilo que ele diz. Mas na verdade, o manipulador ele sempre diz acerca dele. Ele sempre terceiriza aquilo que é dele e no outro. Então, por isso que tudo para ele é justificado. Então, o manipulador, de uma maneira direta ou indireta, sempre fabrica essas espécies, por exemplo, de cópias ou simulacros, tá? Então, sempre é importante você procurar uma ajuda de um profissional, tá bom? Se rodear de pessoas que amam e saber conviver com essa voz, porque sempre ela volta. Pode passar 10, 20, 30 anos. O problema não é não ter dor. Ninguém vive sem dor. Mas se a nossa maior vitória é saber conviver com a dor. Tá? Então, se vocês ficaram conosco até o final aqui do vídeo e gostaram do tema de hoje, se vocês puderem, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá? E dê um joinha. Eu vou colocar aqui o QR Code, tá bom? Do meu canal, aqui vocês vão colocar no seu celular, vão escanear e vão direto para os nossos vídeos. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.